Eu sou Guilherme Martins. Eu vou falar um pouco sobre os principais aspectos da administração na teoria clássica. Em primeiro, temos as funções organizacionais, que para Fayol, na teoria clássica da administração, existem 5 funções básicas dentro de uma organização, porém nenhuma delas possui a finalidade de coordenar as ações da empresa ou de construir seu corpo social, mas sim de trabalhar em harmonia a fim de alcançar o máximo do conceito de administração. E atualmente essas funções recebem o nome de áreas de administração, sendo elas a administração geral, que é a função técnica, a comercial, financeira, de segurança e a contábil. E a parte 2 aqui, que é o conceito de administração, para Fayol, ele entende que o ato de administrar como uma junção de 5 atividades ou funções corporativas. Elas são consideradas o exercício de prever, organizar, comandar, ordenar e controlar. Essas funções administrativas englobam os principais elementos da ciência da administração, atuando como delineador das atividades do administrador. Juntas, elas constituem a base do processo administrativo e podem ser observadas em qualquer nível ou departamento da empresa. E tem esse esqueminha aí na imagem que pode ser observado, tanto a parte do conceito de administração quanto as funções organizacionais. Bom, eu sou o Rodrigo, eu vou continuar falando um pouco dos principais aspectos da administração na teoria clássica. E, bom, o terceiro aspecto é da proporcionalidade das funções. Então, para Fayol, existe uma proporção nas funções administrativas, a qual se reparte por todos os níveis da empresa, não sendo exclusiva da alta cúpula, então da alta administração ou da gerência somente. Para ele, uma função é distribuída proporcionalmente entre os níveis hierárquicos, onde na medida em que desce, mais aumenta a sua proporção, e na medida em que sobe, mais aumenta o volume de funções. Isso seria basicamente uma proporcionalidade top-down, né? Descendo como se fosse um esquema de pirâmide. A quarto princípio seria a diferença entre a administração e a organização. Então, para Fayol também era facilitar a distinção entre administração e organização. Para ele é mostrar que a administração ela abrange aspectos que a organização não envolve e atua como um conjunto de processos unificados. Seria um todo ao qual a empresa é uma das partes. E, por outro lado, a organização abrange a estrutura e a forma, sendo estática e possuindo 2 significados. Seria de organização como entidade social ou como função administrativa. E o quinto aspecto seria o princípio geral da administração, que como toda ciência, né, a administração também ela é pautada em leis e princípios. E Fayol definiu eles sendo como a divisão do trabalho, a autoridade e responsabilidade, a disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, a subordinação dos interesses individuais aos gerais, a remuneração do pessoal, a centralização, a cadeia escalar, ou seja, a linha de autoridade, a ordem, a equidade, a estabilidade, a iniciativa e o espírito de equipe. Agora a gente vai falar um pouco sobre 6 pontos principais da teoria, da perfeita teoria da administração. No primeiro a gente tem a administração como ciência. Um dos principais pontos da teoria clássica da administração é o seu estudo científico. Assim como já foi dito na administração científica de Taylor, o intuito ele era substituir o empirismo e a improvisação por técnicas e métodos científicos. Dessa maneira, seria possível alcançar a tão sonhada e desejada ciência da administração. Para isso, seria necessário um ensino bem metódico e organizado, assim tendo os seus administradores capacitados. Essa ideia ela foi bastante inovadora para a época, por isso ela se tornou tão importante. No segundo tópico, a gente tem a teoria da organização, que consiste no que? É um outro ponto concebido pela teoria clássica, que foi onde o fator da empresa o principal fator da empresa é a estrutura.
Essa concepção ela foi influenciada pelas organizações mais tradicionais, como por exemplo a militar. Apesar de contribuir com uma nova visão, a teoria clássica da administração um pouco avançou em termos da maneira organizacional, uma vez que ela enxergava como estruturas estáticas e limitadas. A estrutura organizacional ela constitui a cadeia de comando, que seria a escalar, que é baseado no princípio da unidade de comando. Como terceiro, a gente tem a divisão e especialização de trabalho. Segundo Fayol, a divisão do trabalho constitui a base de toda a organização, atuando como a razão da mesma. É um princípio que conduz à especialização, diferenciando as tarefas e aumentando a eficiência nas atividades. Diferente da administração científica, a teoria clássica da administração ela busca atingir as unidades, setores e todos os departamentos da organização, no conjunto geral. O princípio possui duas direções, sendo elas uma vertical, níveis de autoridade, e a outra horizontal, que seria todos os tipos de atividade, que também é conhecido como departamentalização. Boa tarde, eu sou o Igor, eu vou falar do restante aqui dos pontos da perfeita teoria da administração. No quarto ponto, a gente tem a coordenação, né, que é considerado um dos principais elementos da administração. A coordenação se trata da junção de todas as atividades e esforços aplicados em uma organização. Na teoria clássica, se a subdivisão do trabalho é indispensável, a coordenação é obrigatória. Ela precisa ser baseada em uma junção de interesses, indicando um objetivo comum a ser alcançado por todos. É certo dizer que, quanto maior for a organização, maior será a necessidade de existir processos coordenados que garantam a sua maior eficiência possível, né? O quinto ponto, o conceito de linha de comando de staff, né? A teoria clássica de administração tinha por preferência a organização linear. Esses princípios se baseiam em 4 aspectos, que são eles: a unidade de comando, sendo uma supervisão única, né? Cada colaborador possui um único chefe, unidade de direção e integração entre os planos, né? Autoridade centralizada, então autoridade concentrada no topo, e cadeia escalar, autoridade disposta em escalões hierárquicos, né, dentro de uma empresa. E o sexto ponto é a organização linear, que a gente então visualiza a estrutura organizacional em forma de pirâmide. Tem a supervisão linear, que é baseada na unidade de comando, e que é o oposto da supervisão funcional, apresentada na teoria do Taylor, né? Para o Fayol, a supervisão funcional nega a unidade de comando, prejudicando a coordenação das atividades. A teoria clássica da administração especifica 2 tipos de autoridade, que são a de linha e a de staff, né? A de linha refere-se ao poder dos gestores de controlar seus subordinados, e a de staff faz referência à atribuição dos especialistas e suas funções, sendo mais estreita e tratada como uma relação de comunicação, conselhos entre especialistas e gerentes, né? Bom, eu sou o Fernando Yuri e agora eu vou falar um pouco sobre as críticas à teoria clássica. A primeira crítica seria a abordagem simplificada, porque muitos autores criticaram a teoria clássica devido ao seu conteúdo baseado apenas em questões lógicas, formais, questões rígidas e abstratas, né, sem levar em consideração muito o fator humano, o fator social ou até mesmo o fator psicológico. Para eles, a teoria clássica ela limitava muito a organização formal, fazendo uso de esquemas pré-estabelecidos, esquemas normativos e prescritivos. Já a segunda crítica seria a ausência de experimentos. Diferente do que acontece na administração científica, os autores clássicos eles fundamentavam seus conceitos apenas na observação e no senso comum, o que levou muitos dos críticos a acharem até mesmo um pouco presunçoso, né? O fato dos autores clássicos autodenominarem de princípios as suas próprias preposições, já que eles não tinham consistência e nem regularidade, já que eles não faziam os experimentos. A terceira crítica seria o extremo racionalismo, que é o que os autores clássicos se preocupavam com a apresentação racional e lógica das suas preposições. Eles prejudicavam a clareza dos conceitos e ideias. O formalismo existente na teoria clássica da administração, ele é bastante criticado por realizar uma análise mais superficial da matéria, faltando com o realismo e atuando de maneira muito simples, né, não aprofundando muito nos assuntos. Eu sou o Luiz Fernando, eu vou falar um pouco mais sobre as críticas da teoria clássica.
Vou falar o quarto ponto, que seria a teoria da máquina. A teoria clássica da administração também ficou conhecido como a teoria da máquina, uma vez que trabalhava os conceitos organizacionais apenas sob o foco do comportamento mecânico e não social. Para os autores do movimento, a organização deve ser arranjada como uma máquina, e seus modos administrativos trabalhados sem levar em consideração o fato humano. Essa abordagem determinística conduziu de maneira errada o movimento em busca de uma ciência da administração. E o quinto ponto, que seria a abordagem incompleta e fechada. Da mesma maneira que ocorreu com a administração científica de Taylor, a teoria clássica da administração de Fayol também sofreu críticas quanto aos temas e às áreas abordadas pela teoria. A teoria clássica preocupou-se apenas com a organização formal, ignorando um lado informal e social que existia dentro das empresas e indústrias da época. A teoria clássica da administração trata a organização como um sistema fechado, composto de algumas variáveis conhecidas e previsíveis. Para os críticos, o que acabava prejudicando na veracidade dos dados analisados eram os princípios universais. E agora eu vou concluir, né, o trabalho. Em resumo, a teoria clássica da administração foi uma escola que trouxe e fundamentou o pensamento administrativo em volta das organizações. A principal obra desse movimento foi o livro de Henry Fayol, publicado em 1916, intitulado de Administração Industrial e Geral, que tinha como ênfase a estrutura organizacional, o homem econômico e a busca pela máxima eficiência. Apesar de todas as críticas recebidas, é certo dizer que a teoria clássica da administração é uma das melhores abordagens para os iniciantes do curso.